pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, né? Que tem aqui uma pessoa mais do que especial aqui do meu lado. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre um assunto que é de extrema relevância dentro do contexto da visão, dentro do contexto do neurodesenvolvimento. E pra gente não se delongar muito, já ir direto ao assunto, direto ao ponto, eu quero apresentar primeiro essa pessoa maravilhosa, minha queridíssima amiga, professora, optometrista comportamental, especialista em desenvolvimento. E eu tenho um currículo gigantesco aí, a querida professora Núbia Bergoni. Obrigada, amiga, por você ter topado aqui ter essa conversa, gravar esse vídeo aqui junto comigo, para poder entregar um pouco do teu conhecimento para quem tá aqui vendo esse vídeo, para quem tá querendo aproveitar ao máximo desse conhecimento sobre visão dentro da optometria ou em outras áreas, não importa. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, com seus alunos. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu acho que a maioria não. Então eu agradeço mesmo a oportunidade, porque eu adoro conversar com você. Olá. Sempre vai ter uma sirenezinha de bombeiros, gente, né? Detalhe. Eu estou do lado, colado com o corpo de bombeiros, tá tudo bem. Obrigada mesmo, Rê. É muito legal a gente estar juntas para expandir o conhecimento dessa galera, né? Então eu fico feliz pelo convite. Eu que agradeço. E só pra frisar, tá? Eu tô aqui no consultório dela, tô aqui em Curitiba, né? Aproveitei aqui a estadia, né? Ela me recebeu, ela e o Matheus, que é o esposo dela, pra poder passear na realidade. Eu disse, amiga, mas a gente tem bombeiros, mas a gente tem que aproveitar pra poder conversar, trocar uma ideia e depois mostrar aí pro pessoal, pros alunos e pra quem tem interesse sobre visão, esse conhecimento que você tem aí. Inclusive, vou aproveitar aqui para começar a nossa conversa através desse livro. Ótimo. Certo? Eu tive a honra de ser presenteado com o primeiro, que era o verdinho, e com o rosa, e eu estou sabendo que vai sair a terceira edição. Estamos ansiosos já. Mas assim, eu queria começar pelo livro, porque eu vejo que você usa bem esse contexto da visão mágica. Né? O que é a visão mágica? Qual é a importância da visão mágica quando você traz nesse contexto, ainda mais no teu caso que trabalha forte, né, com terapia visual e tudo. O que é a visão mágica? Vamos começar por aí. Ótimo. Bom, então para quem não sabe, eu tenho um livro, ele se chama-se Visão Mágica, porque ele faz uma alusão a uma habilidade maravilhosa que muitas vezes a gente não dá a importância que deveria. Isso tanto na terapia, né, com as terapias mais ortodoxas, digamos assim, frisa muito a acuidade visual, a visão central, a via ventral, e esquecem que, na verdade, para você desenvolver, por exemplo, a leitura, para você desenvolver a localização espacial, a gente precisa lembrar da visão mágica, que é a visão periférica, né? E isso, inclusive, na avaliação. Por isso que a professora Rebeca ensina algumas técnicas e fala muitas vezes do tipo, por que você fazer determinado teste não no greens e sim manual, digamos assim, né? Que dá mais trabalho por causa da intervenção da visão periférica. Então, o livro Visão Mágica, ele vem primeiro porque é uma técnica que a gente tem dentro da terapia visual, né? De abrir a visão mágica, ou seja, de abrir a visão periférica. Segundo, porque a gente tem que ter essa integração de visão central e visão periférica, isso desde a nossa célula base, que é o fotorreceptor. Ele já está dividido em visão central e visão periférica de maneira ali até morfológica, né? Então, a visão mágica, ela faz uma alusão à visão periférica, que é uma das chaves que a gente tem dentro da terapia visual, né? Tem alguns diagnósticos, algumas síndromes, que eles falam que a via magnocelular está prejudicada, né, que está fechada, e é verdade, a gente precisa às vezes abrir essa visão mágica de maneira funcional, não estou falando de glaucoma avançado, por exemplo, que você perde mesmo o seu campo visual, mas as pessoas não usam a visão periférica, né, e dentro do processo, principalmente da aprendizagem, que é o meu forte aqui no consultório, isso é essencial. Porque a gente usa a nossa visão periférica para fazer a leitura, a gente usa a visão periférica para se mover. Então, eu quis trazer isso um pouquinho mais forte, do tipo, olhem a via dorsal, deem uma atenção especial para a via magno. Quando você está avaliando os movimentos oculomotores, você está avaliando, querendo ou não, a sua via periférica. Então,
eu quis trazer isso, assim, sabe? E é um nome fofo, né? Então, não tem como eu não colocar um toquinho de glitter, sabe? Porque eu acho que fica mais fácil da gente lembrar. Sim. Então, a Visão Mágica veio com esse intuito de... Que é o nome do curso também que eu tenho, que fala muito da parte de aprendizagem, né? Sim. Então, a Visão Mágica lembrem que a gente tem uma visão que... Como que eu explico isso para os pacientes? Que eu acho que é bem legal falar, né? Eu vou explicar para eles, falando, olhe só para mim. Você tá vendo que aqui tem o olho, aqui tem o microfone, aqui tem o livro? Como é que você tá vendo se você não tá olhando diretamente para ele? Eles ficam tipo, meu Deus, meu Deus. E aí eu falo, então, é a sua visão mágica, aquela visão que você não necessariamente precisa estar olhando para perceber. Velocidade de leitura, antecipação, tudo isso acaba ajudando muito no desenvolvimento deles. É muito legal. Sim. Trazendo essa questão da visão mágica e falando da Via Magno, Via Parvo, e é importante assim, talvez, né, alguém que esteja aqui vendo esse vídeo, talvez nunca ouviu falar no que é Magno, no que é Parvo, que dorsal ventral, de onde é que vem isso, né? Então assim, eu vejo que o que você fez, eu acho, a gente até conversou uma vez sobre isso, que a maneira que você construiu o livro, a maneira que você construiu a sua comunicação, foi de uma forma para simplificar o entendimento de coisas que são bem complexas. Inclusive, eu tava vendo ali o livro do Kendall, e a gente falando sobre essa que tá aqui, inclusive. Construção neurológica, porque isso na realidade vem da construção neurológica visual, né? E essa integração com outras áreas do corpo. Mas eu achei muito interessante a maneira que você colocou, né, a comunicação no livro, a maneira que você se comunica em relação a simplificar esse conteúdo que não é fácil, não é simples. Então, para você que está vendo ou ouvindo esse vídeo, que nunca ouviu falar em Via Magna, Via Parvo ou Via Dorsal e Ventral, isso é uma coisa essencial no entendimento dessas correlações, né? Com certeza. Isso vai desde a avaliação básica, ou seja, não é nem básica, né? Desde a avaliação inicial, né, optométrica, a coisas mais avançadas, como a gente está falando aqui sobre aprendizagem, né? Então, isso é importante frisar, né? Mas eu não sei e tal. Então tem que buscar essa informação, né? Tem que correr atrás, exatamente. E me diz uma coisa, Núbia, como foi que tu começou a se interessar por essa área da aprendizagem? Porque assim, você sabe que eu tenho especialidade em neurooptometria, então tipo assim, é um mundo de coisas. Com certeza. Comportamental, neurooptometria tem vários subleques, assim, subespecialidades. Como é que foi isso? Por que tu enveredou pra aprendizagem? Por que isso te atraiu? Menina, eu achei... Quando eu tava fazendo, né, especialização em optometria comportamental, eu fiquei encantada com tudo. Então, é algo que você vê a quantidade de possibilidades que você, como optometrista, tem de atuar. Então, você pode atuar na linha de frente, que é a linha que a gente mais fala, que a gente mais aprende, que é a parte funcional. Ali, a avaliação das habilidades visuais essenciais de via de entrada, né? Que é a avaliação funcional, vamos dizer assim. A nossa ficha clínica. Que a gente já aprende de uma maneira um pouquinho diferente, que é justamente essa análise que você traz nos seus cursos, né? De tipo, você não tem que avaliar só o número, o que esse número tá te falando e como que você correlaciona com tudo isso. Só que eu acho que a optometria comportamental me mudou primeiro. E depois eu vou mudando a vida das pessoas, sabe? Então, quando eu nunca tive assim, eu nunca reprovei nada, sempre fui... Nunca tive problemas de aprendizagem no sentido de, tipo, ter que reprovar por causa disso. Só que eu tive muitas otites de repetição e isso prejudicou meu sistema auditivo. Eu leio muito bem, eu gosto de ler, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer, mas eu percebi que se eu não tivesse tido tantas vezes problemas, né, nessa via, eu acho que eu teria aprendido com mais facilidade. E aí, pesquisando... Porque como que foi? Eu tava quase terminando, falei, vou começar a divulgar esse trabalho aí, porque eu sou dessas, nem sei o que tô fazendo direito, mas eu vou falar um pouquinho aqui do trabalho. E aí eu comecei a fazer algumas palestras em escolas. Falava, oi, eu sou fulana, eu quero fazer uma palestra do jeito que vocês nunca viram. Pode ser? Pode, tá. E aí eu falava de como a visão era importante para a aprendizagem,
mas não necessariamente a acuidade visual, que é o meu primeiro livro, que é a Visão e Aprendizagem Muito Além dos Óculos, que é o nome, o título da palestra que eu dava nas escolas. E aquilo, eu fui pesquisando, né, do tipo, olha, para você aprender, você precisa de acuidade visual, mais de movimentos oculomotores, de sincronia entre os dois olhos, de percepção. E aí eu fui me aprofundando, e os pacientes que eu fazia de avaliação funcional, que na época eu só fazia isso, eu percebia, como é que você vai na escola? Gosta de ler? Não gosta? Não gosto. Não gosto. E nisso eu fui aprendendo como que avalia essa parte de aprendizagem, essa percepção visual, o processamento visual. E aí uma coisa foi levando a outra, assim. Foi muito interessante a maneira como se desenvolveu. Porque tudo que eu aprendi, eu testava. Tem uma história que tá no livro, inclusive, né? Que é a história do prisma gêmeo. Primeira vez, saí com a minha caixa e falei, eu vou testar. Testava em todo mundo, pensava em testar em todo mundo, até que era um paciente com síndrome de Down, e ele tinha uma posição compensatória de cabeça, ele ficava assim o tempo todo, e eu falei, eu vou colocar pra ver o que acontece. Coloquei, e ele reposicionou a cabeça. Deus pais, a cabeça dele tá reta. Eu falei, meu Deus, a cabeça dele tá reta. O que eu fiz? Fingindo costume, né? Nossa, falei, gente, normal. Sempre acontece. Primeira vez que tinha usado o prisma gêmeo. Então, as coisas que eu fui aprendendo eram todas muito dramáticas dentro da minha prática clínica. E eu, como paciente, entendi a importância de todas as vias estarem ok. E como a parte da visão, geralmente estava tudo bem, mas a da audição não, eu consegui entender através da audição o porquê que a visão poderia interferir tanto na vida das pessoas assim. E aí eu comecei a divulgar esse trabalho, comecei a fazer uma avaliação diferente do que eu fazia, pura e simplesmente de acuidade visual e tal, avaliação da percepção mesmo. E é muito interessante ver como as crianças entendem, sabe, aquilo que elas estão vendo. Sim. Porque você consegue ver numa escala de verdade como que ela aprende. E tem pessoas que aprendem mais pela audição, tem pessoas que aprendem mais pela visão, isso a gente sabe, mas tem gente que não tem oportunidade de chegar àquela informação correta. Então isso me chama muita atenção no desenrolar do curso. E a coisa foi acontecendo, na verdade, porque daí você tem um paciente que daí já faz fono, que daí a fono lê o relatório, nunca viu aquele relatório na vida, e na época o Instituto TEA tinha cursos também direcionados para outras áreas da aprendizagem, e muitas fonos aqui de Curitiba começaram a me procurar, porque eu era a pessoa que a única de Curitiba ainda sou, na verdade. Então, e no Paraná é a única que atua, porque nós temos pessoas formadas, mas não atuantes, então, e começaram a me procurar. Então foi assim, uma coisa meio que natural. E antes eu fazia só a parte funcional e algumas terapias. Hoje eu faço a maior parte de terapia e a avaliação que eu faço é direcionada para isso. Uma outra pessoa é a avaliação funcional de fato da visão. E aí aconteceu, assim. E aí eu quis me especializar, e aí eu quis me aprofundar, e aí eu quis me desenvolver nessa área, e eu amo. Acho que a aprendizagem é muito bonita. A criança chega com diagnóstico de dislexia, não consegue ler. E não é dislexia, é um problema visual. Faz a terapia. E aí sai lendo. Não tem mais diagnóstico. Gente, curei. Não curei, Curou gente. O diagnóstico nunca existiu, não, né? Curei. Importante dizer. Exatamente. Tá, isso é bem importante. Mas e aí no fim foi, sabe? De todas as coisas, porque hoje a gente tem muitas síndromes, a gente tem muitos diagnósticos, que muitas vezes acabam sendo equivocados, tanto que as pessoas que eu trabalho hoje aqui em Curitiba, a maioria delas não fecham diagnóstico antes de fazer a avaliação e a terapia, às vezes. Porque elas falam, se tiver alguma coisa visual, a gente sabe que pode interferir. Então vamos, hipótese diagnóstica, porque dá uma segurança também para a escola, é importante. Mas minha filha... Sim, é muito legal isso, né? Essa percepção dos profissionais, né? De entenderem, e que, claro, essa percepção só começou a existir a partir da sua orientação, né? Sim. E do seu trabalho, porque o que eu vi lá em Florianópolis, né, o que eu pude presenciar, é que realmente os profissionais que encaminhavam eram profissionais que estavam um pouco mais cientes, depois de uma orientação sobre a importância do papel da visão nessa integração, né? Isso. Enquanto a pessoa não sabe, ela acha que, tipo, não, mas eu sou fono e eu já fiz o trabalho e tá impecável a parte auditiva e tá tudo certo, vamos liberar. Foi, né? E a criança continua com tendo dificuldades. Exato.
É tanto que tu estava falando um pouco da tua história, assim, em relação a essa questão da aprendizagem, que você diz, nunca tive coisas muito evidentes, né? Mas podia ter sido melhor, né? Isso é muito Sim. interessante, assim, perceber que tem pacientes, às vezes eu vi isso com pacientes adultos, né? Eu lembro de um paciente adulto que eu atendi que era amblíope, e ele, um cara cheio da grana já, tava tipo numa área de tecnologia, super bem desenvolvido e tudo. Só que aí ele, não, mas, tipo, eu perguntando, você quer ver alguma coisa dessa ambliopia e tal? Ele disse, não, eu tô bem, né? Tipo assim, ótimo, então tranquilo, né? Aí expliquei que existia a possibilidade de trabalhar, não era tão fácil, mas que sim, que existia. Aí eu fui conversando com ele, né? Aí eu comecei a conversar com ele sobre o que que acontece, o que que aconteceu que levou ele a ter aquela ambliopia. O que que pode ter acontecido, que foi ali na primeira infância. Uhum. Aí ele começou realmente, quando eu tava no período, tipo, eu lembro de criança e na adolescência de eu ter muita dificuldade com leitura, com coisas X ou coisa Y que ele apontou. Aí na mesma hora me conectou assim, então é possível que ele tenha ido para a área da tecnologia justamente por essas limitações. Com certeza. E daí a gente vê isso com muita frequência. Então, o que você estava falando, né? Sobre a criança ter ou não ter a oportunidade de ela ter um leque de possibilidades, né? Exatamente. E às vezes essas desorganizações que vêm da parte visual, da parte auditiva, elas limitam. Com certeza. Né? Eu tenho uma história muito legal em relação a isso. Que uma mãe me procurou porque uma das filhas dela teve catarata congênita, daí fez a cirurgia, não colocou lente, então o grau era tipo mais 16, Sim. E aí usava bifocal, e ela estava procurando uma estimulação visual para que desenvolvesse mais essa visão. E antes de começar, ela veio conversar comigo, e aí eu tava falando pra ela, olha, a filha dela na época tinha 6, eu acho. Geralmente, essas crianças que têm graus muito altos, eles dão um jeito e se desenvolve academicamente, né? Às vezes não é da maneira adequada, mas acontece. Enquanto tem crianças, e eu falei que a maioria das crianças que têm o diagnóstico de dislexia não tem um grau alto, mas tem muita dificuldade, né? Na leitura, na escrita. Quando ela ouviu isso, ela falou assim, Núbia, então eu vou ter que trazer minha outra filha aqui, porque a minha outra filha não tem nenhum problema, mas ela tem 7 para 8 e ela mal sabe as letras. Ela não consegue entender, enquanto a outra que tem 16 graus, tem um monte de problema visual, ela já tá quase lendo. Criou rotas para conseguir. Exatamente. Aí trouxe, aí fizemos, aí deu alteração, aí mandei pro fono, a gente trabalha juntas. Vou dar alta para ela mês que vem. E o que é mais legal, ela falou assim, a mãe, né? Eu achava que ela queria ser bailarina, ou ela seria bailarina, porque ela não ia dar conta de outras coisas. A mãe é médica, né? Então, assim, cria-se uma expectativa, querendo ou não. E hoje, ela pode ser bailarina se ela quiser, mas ela também pode ser médica, ela também pode ser qualquer coisa que tem que estudar muito, porque agora ela tem segurança nisso. Então, isso é muito legal, você dar a oportunidade para a criança ser aquilo que ela quiser. Com certeza, ir para a área de tecnologia no mundo que a gente está hoje, para esse seu paciente, foi maravilhoso. Sim, né? Claro. Só que desde que ele tenha oportunidade plena de qualquer coisa, né? Sempre a gente vai ter uma afinidade maior com números ou com letras ou qualquer coisa, mas como eu falo de mim mesma, né? Seria tão mais fácil às vezes se eu não precisasse sempre estar escrevendo o tempo inteiro, porque a minha audição daria conta de tudo, sabe? E assim, gente, não é que eu não escute, não é que eu tenho um rebaixamento, não é isso. É a questão de um delayzinho de audição e que eu tenho que ter o apoio da escrita e o apoio visual para fazer o meu estudo, por exemplo. Preciso escrever. Enquanto tem gente que lê 2 vezes, tudo certo, pode perguntar qualquer coisa. Sim. Mas eu tava aqui me lembrando que da última vez eu fiz a tua avaliação visual. E que assim, a visão não é assim, na realidade o que eu vejo é que como você tem esse delay auditivo, o teu sistema visual, ele criou um mecanismo. Com certeza. Para tentar ajudar. Não foi dos melhores. Não foi dos melhores, mas criou. Ou é aquela coisa, né? A gente sempre fala da integração, a importância. O sistema visual, ele é o mais importante no sentido de
do que o cérebro mais confia, né? O cérebro mais confia na informação visual, só que os outros sistemas estão ali dando suporte. Com certeza. Então tá tudo muito interligado. Então, se um tá falhando, isso pode gerar um evento em cadeia e ali acabar desconfigurando algumas outras habilidades e outros sistemas, como não sei se o teu sistema visual criou uma adaptação para ser melhor. E a gente se organiza. Exatamente. É importante que as pessoas entendam que isso é igual a uma ambliopia. Uma ambliopia se desenvolve por uma confusão e para que o sistema não colapse e mantenha uma visão nítida, clara, que é o objetivo no fim das contas, né? Então, lógico, com certeza foi uma adaptação. Eu sei que foi. E aí, assim, se eu não tenho esse apoio, ficava muito difícil para aprender. Então, que maravilha seria se eu... Tudo bem fazer um resumo, mas tudo bem se eu só escutar e lembrar daquilo depois, entende? E com a visão não é diferente. E uma coisa que você falou, que o nosso sistema visual é o mais seguro que nós temos para aprendizagem. É o que a gente mais confia. E quando esse sistema está... Quando essa pessoa está insegura com a visão dela, né? E uma das coisas que eu falo para os pais é... Um dos grandes objetivos da terapia visual é dar segurança visual para esse paciente, né? Eu tenho casos de crianças que não andavam sozinhas, que não interagiam, porque elas não confiavam naquilo que elas estavam vendo. A partir do momento que ela começou a se desenvolver, isso foi natural, ninguém falou, a mãe chegou contando. Núbia, hoje eu tava andando na rua, em vez de eu ir pro lado e ela vir junto, porque é o que ela geralmente faz, eu fui pro lado, ela foi pro outro, porque tudo bem. Ela não precisava seguir alguém pra saber o que ela tava fazendo. Isso parece tipo, não, mas isso é muito básico. Básico pra quem desenvolveu isso sozinho. Mas pra quem não teve esse desenvolvimento adequado, é inseguro no que vê, até lê, mas não tem certeza daquilo que tá lendo, isso é assim, é o ponto-chave. No dia a dia, toda vida que eu recebi um paciente para reavaliação, um paciente de terapia, eu via que os pais chegavam, enfim, para fazer a avaliação e já sabendo do trabalho e tudo, e sempre tentando saber se a criança estava enxergando bem ou não, né? Basicamente isso, porque eles acham que realmente é só isso. E tudo bem, a gente vai explicando, orientando, só que nas reavaliações eles sempre voltavam com outras informações, tipo, eu lembro de uma última paciente que eu tive lá, que foi assim, ela, um monte de problema de desenvolvimento e tudo, tava usando um óculos super errado, fiz a troca, ela entrou em terapia, e aí a mãe falava na reavaliação, né? Hoje eu consigo vê-la descendo uma escada muito mais segura do que o que ela descia antes. Se ela tira o óculos, ela demora. A passada para ela descer a escada é diminuída. E é isso, assim, porque a visão, ela tá além de só ver, né? Ela tá na nossa organização postural, na organização do todo, né? Isso para aprendizagem, isso para as coisas básicas da vida. E é muito interessante ver isso. E a gente é que tem esse papel de orientar os pais para eles verem essas coisas, né? E essa informação, das pessoas saberem que existe isso, de saberem, de olhar para o filho e falar, nossa, já fui fazer uma avaliação visual, mas será que por um acaso não tem nada mais? Tipo, meu filho não lê, já tem 12 anos e não tá alfabetizado. Alguma coisa tá acontecendo. E pode ser a nível visual, não de acuidade visual, por simplesmente. Então eu tenho uma ânsia de ficar falando e repetindo e falar com as pessoas da base, com os professores, com os terapeutas, com os pais. Tipo, gente, existe algo além de usar óculos ou não. A maioria dos disléxicos que eu tenho aqui são pacientes que têm 20/20. E aí, é uma boa visão? Aí você vai fazer uns movimentos oculomotores. Tudo desorganizado. Fala, filho, não tem aqui, a coitada da criança não consegue. Ou ela lê, ou ela entende. Ela não consegue fazer as duas coisas. Porque sobrecarrega esse sistema, sabe? Então, eu tenho muito isso, assim, de levar essa informação, de que as pessoas saibam disso e de que os pais percebam isso, né? Quando você começa a perguntar algumas coisas ali no questionário que a gente manda, os pais às vezes chegam e falam, gente, eu nunca tinha pensado que isso é visual. Sim. Nunca. E a gente tem que entender que no desenvolvimento da criança, a nossa base ela é motora, mas chega uma hora, tem o sistema motor e a visão.
E eles vão indo, chega uma hora que eles estão juntos, chega uma hora que a Coisa visão inversa. guia o sistema motor. Mas tem crianças que já passaram da fase e o sistema motor guia essas crianças. E a gente tem que fazer essa inversão. Então, às vezes, até falam, né? Por que a gente faz tanta atividade de corpo quando a gente tá fazendo terapia visual? Porque você tem que trabalhar na base, né? Se a gente fizer só a parte visual, só a visão, só ali as habilidades visuais, a pessoa se reorganiza de novo daquele jeito inadequado. Então, a gente tem um trabalho bem multidisciplinar para, tipo, tem um problema postural, é um problema postural que se desenvolveu e deu um problema visual, ou a visão que desenvolveu o sistema postural de maneira inadequada, que é esse paciente que eu falo pra vocês. Ele tinha uma posição de cabeça assim. Eu reposicionei e automaticamente ele virou a cabeça. Ou seja, tu mudou a informação visual e que afetou a informação Exato. motora, né? Postural. Exatamente. E isso acontece muito aqui, né? Pelo desenvolvimento motor dessas crianças. Então é muito legal, assim, e eu adoro falar, né? Então, de falar para os professores, de falar para a escola, de ter essa comunicação com outros profissionais e dos profissionais verem as mudanças que ocorreram. Eu tenho um paciente aqui que, inclusive, ele tinha um problema no processamento auditivo, fez fono, não finalizou. Daí veio, a gente fez a avaliação visual, ele já tinha 12 anos e não estava alfabetizado. Nossa. E agora ele repetiu, porque eu falei, ó, a parte visual eu já tô finalizando, a gente vai indicar para uma psicóloga e para fono, mas eu preciso dos exames. A avó fez, não tinha mais problema auditivo, porque sincronizou. Exatamente. Perfeito. Então, isso é muito legal, né? Ver o crescimento das crianças e como eles se organizam e acaba organizando outros sistemas também. É muito massa. Sim, olha, e toda vida que eu vejo esse aspecto da terapia, eu sempre gosto de bater na mesma tecla, que eu sei que tem muitas pessoas que vão ver o vídeo e que talvez sejam estudantes de optometria, ou optometristas, ou pessoas de outras áreas. Mas, em especial para os optometristas, a importância de entender que todo esse processo que a gente está explicando aqui, ele começa no início. E o que é o início quando a gente está falando de avaliação optométrica? São as habilidades de entrada. Sim. Acomodação, acuidade visual, movimentos oculomotores, estereopsia. Então, é preciso olhar para isso com muito mais cuidado. A prescrição que é indicada... Porque, assim, num mundo hipotético, o ideal seria que todo optometrista soubesse indicar uma prescrição que ajudasse no processo terapêutico. Né? Que, tipo assim, que você não tivesse problemas de receber. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas isso já aconteceu com certa frequência comigo. Tipo, o paciente foi indicado para fazer terapia ou uma avaliação comigo e chega lá e ele já tá com um óculos. E acabou de ser prescrito. Exato. E daí eu tenho que reavaliar e prescrever um novo óculos. Então, quem sai prejudicado na história é o paciente. Sim. Né? Então, assim, o optometrista ele teria que estar preparado para fazer essa primeira orientação. Se você vai encaminhar para terapia, das duas uma. Ou você não prescreve nada, ou já prescreva pensando nesse contexto. Sim. Não é tão simples. Por quê? Porque essa prescrição não é a prescrição que você aprende de forma matemática, que eu venho falando todos os dias. É uma prescrição diferente. Mas esse é papel do optometrista. Sim. Né? Porque às vezes, por que eu tenho falado tanto sobre isso, Nobel? Porque a gente tem pouquíssimos terapeutas visuais, infelizmente, que são optometristas, e a gente precisa também incentivar, né? Venham, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E como nós temos poucas pessoas para encaminhar, ou seja, os optometristas têm poucas pessoas para encaminhar, então eles precisam fazer alguma coisa. Eu recebo muito isso. Eu disse, tá, mas o que eu posso fazer? Você pode prescrever o óculos que ajude a melhorar essas habilidades visuais de entrada, porque tudo começa ali, né? Então, assim, é importante quando a gente fala no contexto. Eu acho que não só no aprendizado, eu acho que tudo, né? Aprendizado, autismo, pacientes com síndrome de Down, ou qualquer desconfiguração que envolva questões visuais, todos na realidade, né? Tem que se pensar nisso, né? Sim. Nessa questão de como você conduzir uma avaliação optométrica, mesmo que seja funcional, mas já pensando na melhora dessas habilidades. Né? Sabe de uma coisa, Rebeca? Eu sempre falo para os meus alunos da pós, né? Eu falo, gente, talvez vocês estejam fazendo a pós-optometria comportamental e você não queira ser terapeuta visual. Sim. E tá tudo bem?
desde que você tenha o conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, a maneira como você avalia já é diferente. A partir de agora eu quero só fazer a avaliação visual, mesmo eu tendo esse conhecimento, eu quero só fazer a avaliação visual. Tudo bem, mas a maneira como você vai prescrever vai ser diferente. A maneira como você vai olhar para os sintomas e para os sinais é diferente. O paciente não sabe que ele tem um problema visual, porque às vezes ele tem um desequilíbrio, às vezes ele se bate nas coisas, às vezes ele tem enjoo na hora que ele tá no carro. Ele nunca vai ligar esse sintoma a um problema visual. Sim. Quem tem que estar atento somos nós, são vocês. Então, a gente precisa entender que esse pensamento, sob o ponto de vista do comportamento, ele deveria ser de base, entende? Por quê? Porque às vezes nem todo mundo vai ser terapeuta, mas você pode já fazer. A gente tem as terapias passivas, você pode fazer uma terapia sem estar fazendo terapia, Exato, que é o quê? perfeito. Uma avaliação e uma prescrição adequada. Então, que bom que você está falando isso, porque às vezes o paciente chega de um outro colega com a prescrição certa se for calculado, se for matemático, se for tipo, o que está no Greens é o que eu vou prescrever. Sim. Só que existem várias outras coisas, várias outras lentes, várias outras maneiras de prescrever que às vezes fica um pouco mais confortável, melhora a percepção desse paciente, às vezes é um pouquinho menos, às vezes é um outro tipo, uma lente de rendimento, né? Só que os optometristas não sabem disso. E eu acho legal o trabalho que você faz justamente por causa disso, de levar essa informação para os optometristas. Tipo, eu estou falando para as pessoas de base e você está falando para nossa base. Do tipo, pessoal, vocês têm que estudar. Vocês precisam ir além. Refração é muito legal? Sim. Mas o que você está fazendo com esse valor que está dando na refração? O que esse sistema está te dizendo? Eu acho muito legal quando você fala. Até porque pra mim isso é o que diferencia o nosso trabalho. Com certeza. Esse é o ponto, porque, tipo, eu não quero ficar falando de coisas que, vou falar da oftalmologia, não quero falar disso, mas, gente... Sabe o que eu sempre falo para os meus alunos? O quê? Refração qualquer um faz. Pois é. Não quero Estudei pegar um curso pesado. de 6 meses de refração, tá tudo certo. Gente, refração, depois... eu brinco que quando eu tava na faculdade, a minha mãe, ela falou assim, Nobita, a partir de agora, você vai fazer refração na família inteira. Aí minha mãe tinha um consultório. Eu falei, mãe, mas eu não sei fazer. Sabe sim, é assim, ó, você pega o autorrefrator, o retinoscópio. Se der a favor, é positivo. Se der contra, é negativo. E se der contra e contra, é astigmatismo com miopia. Filha, é isso. A minha mãe simplificou a refração assim, em 30 segundos. Então, tipo, não é só... Hoje a gente sabe que não é só isso, né? Vai muito além disso. E a minha mãe sempre foi assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai. E ela me jogava na fornalha e eu tinha que ir, entendeu? Só que é verdade, refração qualquer pessoa faz. Depois que você ensina... Todo mundo pode fazer refração, mesmo sem ter nenhum tipo de noção do que tá fazendo, entendeu? Então, assim, refração é muito fácil. Fácil, tá, gente? Não quer dizer, tipo, fácil. Sim, mas o que eu quero dizer, assim, depois que você pega o coisa muito jeito... mecânica, Exatamente. Quando você analisa aquilo que você está visualizando, que você vê a postura do paciente, a postura acomodativa, você fala, gente... Eu acho que não é miopia. Tipo, deu 20/20, deu -1. Como assim? Aí você para e pensa. Você fala, então, mas eu aprendi que se der 20/20 não pode ser miopia. Pode ser qualquer coisa, menos miopia. Como que você vai escrever um negativo para esse ser humano? Sim. Então, esse pensamento... Você fala, mas tá ali. Fala, mas tá adaptando. Aí é o outro ponto, você tem que entender o porquê que aquilo tá acontecendo. O que tá acontecendo. O que significa aquilo. E o que você faz com isso? Né? Qual é a informação que esse paciente está te dando? Então, assim, eu sei que não é fácil, né? A maneira... Eu sempre brinco, vocês têm que vir aprender de maneira ortodoxa pra gente chegar no curso e destruir tudo e começar do zero. E partir, né? Só que essa informação, como eu falei, né, do jeito que você dá... Seria muito mais fácil a gente já ter na faculdade para analisar de um jeito diferente, né? Eu fui para os Estados Unidos, fiz uma semana lá de estágio.
E tem algumas coisas, e eles são optometristas comportamentais também, só que tem algumas coisas que eu percebo que não é comportamental. Eles são da optometria. Sim. Então, assim, alguns aparelhos que a gente tem que é muito incomum aqui, e às vezes eu mostro, as pessoas tipo, aonde você arranjou isso? Não tem no Brasil, tá, meninas? Então, não tem como a gente comprar, mas é optométrico. São estilos de avaliação, são estilos de você ver aquilo que são da optometria. Não é da optometria comportamental. A nossa filosofia é um pouquinho diferente, sim. a gente vê, né, um pouquinho diferente, mas tem muita coisa que é optométrico. Optométrico, ponto, né? Então é importante que nós saibamos o nosso lugar. As ferramentas que você pode usar, as áreas que você pode atuar. Sim. Então, gente, você pode ser optometrista de fato, de fazer avaliação visual. Você pode ser terapeuta visual. Você pode ser estimulador visual. Você pode trabalhar no desenvolvimento de pré e pós-operatório. Você pode trabalhar com linha de contato. Você pode trabalhar com atletas. Você pode trabalhar com bebês, com crianças, com idosos. Com prevenção. Tipo, é muita coisa pra você fazer. Eu fico tipo... Eu gosto de fazer tudo. Aí eu... Quero um pouquinho de cada coisa. Hoje o meu foco é a aprendizagem. Mas eu adoro conhecer as outras áreas também, sabe? Tipo, controle da miopia. Pós-trauma. Gente, pós-trauma. Você ajuda a recuperar uma visão lesionada a nível cerebral real oficial. Isso é muito legal. Então, você como optometrista tem que estar ciente do poder que você tem nas mãos, do poder que uma lente tem nas mãos, do poder de uma avaliação bem feita, faz a diferença, né? Então, eu acho que essa é a grande missão, de levar isso para todo mundo, para que a comunidade sinta a falta do optometrista, porque hoje não tem ninguém, Rebeca, que cuide da visão. É verdade. Então, tem alguns estilos de estimulação visual, por exemplo, né? Que trabalham com luz, ok? Quem faz geralmente é a psicopedagoga. E eu acho muito legal que elas façam porque não tem gente suficiente, infelizmente. Mas ela sabe a diferença de colocar uma luz verde de uma luz vermelha? Ela sabe visualmente o que isso está provocando? Talvez se ela colocasse variedades de luzes verdes, ao invés de ficar alternando de luz verde e vermelha, para aquele paciente seria melhor. Ou whatever, o mais adequado para aquele caso, entende? Só que ninguém sabe que o optometrista existe. Então, nós, como optometristas, temos essa missão de levar essa informação. Exatamente. Né? Oi, olha, esse é o meu trabalho, olha aqui o que eu faço. Exatamente, Né? porque a gente pode orientar essa pessoa de uma maneira diferente, né? O estilo do trabalho é diferente, e aí você pode falar assim, em vez de você usar essa luz, usa essa. Pronto, o trabalho já fica... Talvez você não queira fazer terapia, mas você pode, de repente, ajudar uma pessoa que já está há muito tempo, né? Algumas pessoas falam, eu faço, ajudo na sala de recursos, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei onde eu estou atuando, porque não é responsabilidade dela, né? A psicopedagoga faz estimulação visual, o TO faz estimulação visual, existem alguns fisioterapeutas que fazem fisioterapia ocular, e todos eles têm o seu papel, da sua sabedoria, mas ninguém entende da visão melhor que o optometrista. Nem o especialista no olho. Porque nós somos especialistas em visão. E não especialista em olho. Exatamente. Você tem que ser maravilhoso, fabuloso, você tem que ser o top das galáxias na parte de patologia, no sentido de identificar? Sim. De diagnosticar? Não, isso não é o seu papel. O seu papel é levar essa pessoa para o seu máximo rendimento visual. Você consegue fazer isso não porque tem uma patologia. Alguém que trate patologia. Não tem patologia, você se certificou, tem exame, tem diagnóstico, que tá tudo certo. E mesmo assim não funciona, a parte funcional é sua. Exatamente. De como isso está se comportando é sua. E você tem que saber o que fazer. Então eu acho que a gente precisa tomar o lugar que é nosso, porque tem muita gente que não sabe o que tá fazendo e não é por maldade. É porque não tem pra quem indicar. Tipo, eu tenho um problema aqui que eu sei que é visual. Mas eu já mandei pra fazer uma avaliação visual e disse que tá tudo bem. Mas os olhos estão assim. Ou os movimentos estão assim. O que eu faço com isso? Eu como outro profissional da saúde, né? Eu vou fazer o meu melhor e eles estão certos? Então se posicione, ser humano. Se posicione como profissional para que você tenha
ferramentas, conhecimento de levar isso para as pessoas. Gente, é muita gente que precisa de ajuda. É muita gente. Não tem dessa de reserva de mercado, porque o mercado é gigantesco. Todo mundo tem 2 olhos. Entende? Sim. Tipo assim, não tem como você simplesmente falar assim, não, é só prescrever. Gente, prescrição de óculos é maravilhoso, mas é um detalhe. Você tem muitas outras coisas que você pode avaliar, acompanhar, ajudar, como optometrista. E sabe o que é mais interessante? A gente já tá aqui chegando no final. É que a gente tá aqui conversando e muito provavelmente as pessoas que estão vendo esse vídeo estão pensando assim, mas a Rebeca sabe muito, mas a Núbia sabe demais, olha, ela faz terapia, tipo, vê a gente muito distante da realidade deles. Gente, vocês não podem ver dessa forma, porque a mesma rota que vocês estão traçando agora, a gente também traçou a mesma rota. O que muda é porque a gente se abriu para esses caminhos, né, Núbia? Esses caminhos que você tá falando, tá? Tipo, eu tava outro dia falando numa live sobre isso. Você precisa se colocar nos ambientes para poder você receber essas coisas diferentes. Que não é para ser diferente, é para ser, tipo, o básico, na realidade, né? Você tem que se colocar nessas posições. E essas posições procurar os cursos, procurar ouvir o que a gente fala, procurar especializações, procurar outras rotas, porque tem. Na minha época, que eu me formei em 2010, não tinha. Não tinha. Eu me formei em 2016, eu não posso falar que não tinha, porque já estava começando. Mas estava no início. Pois é, mas a gente está em pleno 2022 e as coisas estão aí, certo? Então, não tem desculpa, tá? E eu sei que algumas pessoas é como os profissionais e como os pais. Às vezes precisam ter contato com alguém que explique para acender aquela luz. Com certeza. Né? Então, eu sei que tem muita gente que às vezes vê esses vídeos e realmente tá faltando essa luz. Sim. Mas a gente tá aqui, tem um holofote aqui, ó, de luz. Um poste na sua cara. Te ajudar nisso. Exatamente. Mas sabe de uma coisa, Rê? Eu tenho uma mãe uma avó, na verdade, que me indicaram Sim. 3 vezes pra ela. E ela falou, Núbia, às vezes eu não vi. A primeira foi porque eu não conhecia. A segunda foi porque eu não tinha dinheiro. Aí depois começou a pandemia. E aí o meu neto não desenvolvia. Falei, eu vou tentar. E aí eu vou dar alta pra ele agora. Olha só. Tá lendo, entende? Então, já aconteceu dos pais serem indicados, algum profissional contraindicar. Aí a pessoa vai, faz uma avaliação milionária, gasta um rio de dinheiro, funciona, mas para. E aí depois de um ano e meio, você fala, eu vou ver. E aí chega e a gente resolve. Então, de novo, nosso papel como professora, falar. Nós estamos falando. Pros profissionais de base, pros pais, que são as pessoas que têm que ouvir, que têm que saber da existência. Sim. Só que tem que ter o profissional adequado para quando alguém lá do Ceará, lá da Bahia, lá do Mato Grosso, lá do Acre, falar assim, Núbia, eu quero fazer uma avaliação com você, mas é muito longe. Você tem alguém para indicar aqui? A pessoa tem um mínimo de conhecimento. Ou faça o trabalho parecido. Sim. Mas eu não sei como fazer. Tem que estudar. Não tem como fugir. Não existe. Núbia, eu não entendi nada que você falou de ventral e dorsal. Quantas vezes eu tive que ler isso pra hoje eu estar falando como se, tivesse falando normal. Gente, é normal. Da pele. Não, eu tive que ler e reler e falar e escrever e desenhar e fazer esquema, mapa mental e resumo pra que isso estivesse bem interpretado. E assim, eu tenho que processar primeiro. Sim. Isso é tão importante. Até porque para explicar você tem que entender primeiro. Exatamente. Parece muito fácil, né? Mas não é fácil, porque é complexo. Quando a gente tá falando desses conhecimentos, você realmente... você não vai sentar, ler e entender. Por mais que a gente tente simplificar ao máximo, não é tão simples assim. Mas não quer dizer que se você consegue fazer uma refração, amor, você consegue fazer um entendimento de tudo. Só que tem que ser constante, tem que ser sempre, tem que se especializar. A gente foi em busca de curso, a gente foi atrás de coisas novas, a gente foi atrás de literatura. Nada é em português. Eu acho que é o primeiro livro de optometria falando de aprendizagem em português, entende? Então, escrito por alguém do Brasil. Então,
o que a gente lê? Artigo de fora. Nube, mas eu não sei ler inglês. Google Tradutor. Tem Não tem uma... mais nem o que argumentar. Não tem, gente, mas eu não sei fazer. Tem um passo a passo no Google, Vai lá no YouTube. no YouTube. Porque realmente tem como você traduzir Sim. o texto em forma de foto. Uhum. Não tem desculpa, gente. Não tem tem. desculpa. Não tem. Então, fica aqui o meu incentivo, né? Do tipo Uhum. assim, nossa, tem dois tipos de pessoas. Quando olha para o conhecimento que a gente tem, tipo, nossa, eu nunca vou ser igual a essa pessoa. Aham. Ou eu quero ser igual a essa pessoa. Então, Uhum. eu realmente espero que esse estímulo de quero ser igual, para que eu faça um trabalho parecido, seja o estímulo deles, né? Seja o estímulo de quem tá assistindo. Porque a gente tá aqui para isso. Exatamente. Para levar essa informação, para dar para vocês essa segurança, né? Até porque se a gente não quisesse que vocês alcançassem isso, a gente não estaria falando sobre isso, né? Não. A gente guardaria o conhecimento só pra gente, né? Aham. E menina, dá um trabalho. Porque dá trabalho e é caro. Eu gosto de falar. Desculpa, mas eu gosto de falar, não é jogar na cara de ninguém. Mas é importante que as pessoas saibam, Tem uma Que- noção da realidade. exato, que não é simples. Porque para eu parar a minha jornada inteira de terapia para conseguir fazer um post, Nossa. é bastante complicado. Mas eu amo. Uhum. Porque eu quero que as pessoas tenham essa informação. Uhum. Então é muito legal valorizar no sentido assim, eu quero ser igual a essa pessoa porque é o meu objetivo de vida, eu quero ser igual. Isso é muito legal. É isso aí. Então já fica aí a dica pra vocês, o incentivo, tá? Acompanha a gente nas redes sociais. Amiga, fala aí pra quem não te conhece, onde é que a gente te encontra? No Instagram, tudo é Nubia Bergoni, né? Só. Você digita Nubia Bergoni no Google. Blá, blá, blá. Então tem Nubia Bergoni no Instagram, tem no YouTube, tem o site que é nubiabergoni.com, tem canal do Telegram, tem blog, tem muita coisa. Vocês vão me achar de algum jeito, vocês vão me achar, entendeu? Mas é só colocar Nubia Bergoni no Instagram, que daí tem lá todos os links que Show. dá pra seguir, e tem o livro. Uhum. A gente vai fazer a segunda edição do Visão Mágica, então vai ficar bem legal. Logo sai. E, enfim, fica aí o incentivo para estamos aqui abertos para que É vocês isso aí. precisarem, que a gente puder ajudar. Obrigada mais uma vez, tá? Por ter topado aqui fazer esse vídeo, que foi meio tipo de supetão assim. Eu tipo, você vai gravar comigo sim? Eu vou! Com certeza. Com certeza. A segunda vez que você vem pra cá, Sim. né? E as pessoas ficam, o que vai sair daí? Não sei. Não sei. É porque nunca é, a gente deixa a mulher descansar, né? A gente vem pra Pra descansar desopilar e mesmo. tal. Mas obrigada, viu? Foi um prazer. Prazer todo Prazer meu. estar aqui com vocês mais uma vez. E uma satisfação poder contar com a sua palavra, com a sua experiência, com a sua história de vida. Né? Porque eu acho que a história de vida é o que mais faz com que as pessoas se conectem. E isso é muito legal. É muito legal poder compartilhar. Obrigada. E obrigada a vocês por terem assistido aqui o vídeo, tá? Obrigada, Então siga lá a gente. Nubia nas redes sociais, que ela tem muito pra ensinar pra vocês sobre terapia visual, sobre optometria e desenvolvimento. Obrigada, Rê. Obrigada, pessoal. A gente se vê lá no Instagram. Beijo! Tchau!